Vamos lá, na nossa segunda parte dessa jornada, desse nosso peregrino, nosso viajante. Então vamos retomar, vamos entender um pouco, né? Em breves palavras, o que nós estamos lendo. Então o livro, O Peregrino, ele é uma narrativa. Ele conta a história, um sonho de um peregrino que morava numa cidade, a cidade da destruição. Essa cidade morava outros, né? E ele encontra um livro. E nesse livro, ele tem verdades que confrontam o coração dele. Ele fica desesperado. Ele compartilha com as pessoas que moram na mesma cidade. Ele não tem nenhum apoio. Mas ele encontra o evangelista. O evangelista dá instruções para ele acreditar naquele livro e seguir aquilo que está sendo escrito. Que existe sim um reinado, que existe a porta estreita e que ele precisa seguir a luz. Então o nosso peregrino, ele começa essa viagem solitário. Um amigo demonstra curiosidade e começa essa jornada. Mas no primeiro desafio, esse amigo desiste, volta para trás e o nosso cristão continua sua viagem sozinho. O nosso cristão, ele erra. Ele escuta os conselhos ruins, sai do caminho, mas se arrepende, volta. E uma coisa interessante, a partir do momento que o nosso peregrino, esse cristão, ele encontra o livro e que ele se depara com muitas verdades que confrontam o seu coração, ele passa a sentir um fardo tão pesado que a literatura diz que ele se encurva, o caminhar dele era com dificuldade. E esse fardo a gente entende que é a percepção dos erros, dos pecados, que pesa tanto ao ponto de dificultar a tua própria caminhada. Mas nessa parte da estrada, então, que ele retoma, diante dos conselhos do evangelista, ele chega à porta estreita. Que lindo! Ele chega onde ele foi instruído a ir. Mas a viagem dele ali não se encerrou. A porta estreita, ali ele toma a decisão de abandonar o caminho da destruição e continuar pela única porta, pela porta estreita. Ele entra. Por um breve momento, ele acredita que o fardo ali será aliviado. E ele tem instruções, ainda não é o momento, continua. Segue em frente, que você vai se deparar com a casa do intérprete. E ele continua. Ele chega na casa do intérprete, bate, ele é atendido. E quem é esse intérprete, gente? Tão lindo! Porque a Bíblia nos diz que o intérprete é o Espírito Santo. É ele que nos traz ensinamento, ele nos revela, ele nos direciona. E aí o nosso viajante, ele está então agora na casa do intérprete. E eu quero convidar todas a usar o máximo da sua imaginação e criatividade. Vamos lá. Ele chega nessa casa e de uma maneira muito bela, imagina o Espírito Santo pegando ele pelo braço e ele não passa muito rápido por essa casa, mas ele fica ali um momento que ele vai precisar ser ensinado. Então o Espírito Santo leva ele para alguns cômodos da casa. E o primeiro cômodo que o Espírito Santo, o nosso intérprete, direciona o peregrino é para um ambiente onde ele se depara com um quadro, uma imagem. E nessa imagem, o que ele vê? Ele vê um homem com um semblante sério, olhando para o alto. Na mão, o livro, o melhor livro. Na sua boca, escrito a lei. Atrás desse homem, o mundo. E o peregrino pergunta, o que significa? E aí o intérprete responde, essa imagem, esse homem é o único que diante ao rei que você está indo de encontro, ele tem autoridade, ele tem liberdade para ensinar, para direcionar aquilo que você precisa saber. E de uma forma muito pertinente é o primeiro ensinamento. Porque o nosso peregrino, ele iria ter uma caminhada longa, onde ele iria encontrar muitas informações. E essa imagem, então, representa o líder religioso, o líder espiritual, que ele deveria ouvir. Quem era? Aquele que está pautado na palavra, que aponta para Deus, não segue as paixões e as leis do mundo. E da sua boca não sai palavras simplesmente bonitas, mas sai a lei. Então, nosso peregrino compreende
a importância e nos faz até refletir, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso na mesa, né? Que hoje nós vivemos um mundo onde muitos falam, mas quem eu tenho que ter discernimento da palavra? Quem eu tenho que ouvir? O que está sendo dito? Está sendo para o quê? E o nosso peregrino passa para o próximo cômodo, guiado pelo intérprete. Nesse próximo cômodo, o que nós vamos ter de entendimento? Ele chega num cômodo todo empoeirado, ao ponto de alguém começar a varrer esse cômodo, levanta essa poeira e o nosso viajante começa até a engasgar. E ele não compreende aquilo. Vem alguém, joga uma água nesse cômodo e aí a limpeza acontece. E o intérprete explica: olha, esse cômodo é o coração do homem. E a poeira é o pecado, são os erros. A vassoura, ao tentar limpar, é a lei. E a água é o evangelho. O que a gente pode entender aqui? O que ele explica? Que a lei por si, ela não limpa o coração humano. A lei, ela revela, como espelho. O espelho, eu olho para o espelho, eu vejo sujeira, mas o espelho não limpa o rosto. A lei, ela revela e ela traz luz para o erro, para o pecado. Mas só o que traz limpeza para o coração, modifica o coração, é o evangelho da graça de Cristo. Ele começa a compreender que a lei não salva, a lei não transforma. E aí ele vai para o próximo cômodo. E no cômodo, ele olha e ele vê a imagem de 2 meninos. Chama a atenção dele. E esses 2 meninos têm nome. E o intérprete explica: olha, os nomes são paixão e paciência. Mas quem são esses? Ele fala que representam os homens. A paixão é o homem que vive no mundo e está em busca de realizar as suas vontades no aqui e agora. Paciência é aquele que decidiu esperar. E ele conta que o tutor chegou para os 2 e disse: melhores coisas boas irão acontecer no próximo ano. Paixão decide não esperar, quer tudo agora. E aí o peregrino, ele olha, continua olhando para a imagem e ele vê alguém derrubando um saco de tesouros dos pés da paixão. Paixão fica muito feliz, até zomba da paciência. Olha, já estou recebendo aqui os meus tesouros. E aí o intérprete fala: presta atenção. Paixão consome tudo muito rápido, aquilo acaba e ele fica em farrapos. Paciência, olhando, observando. E aí o intérprete explica: paixão, ele teve o que ele queria. Ele realizou todas as suas vontades, mas se desfez, acabou, ficou em farrapos. O que paciência está esperando é eterno. E ele compreende aquilo, né? As vontades mundanas. E aí o nosso intérprete, ele fala: olha, você tem mais a aprender. E aí ele vai para o próximo ensinamento, para o próximo ambiente. O que ele vê? Ele vê uma fogueira, chamas acesas. E ali, naquele ambiente, tem um homem tentando derrubar água para apagar essas chamas, esse fogo. O nosso peregrino, ele não compreende, o intérprete explica: a fogueira é a graça, é a realização da graça de Cristo. O inimigo, ele está tentando apagar. Mas presta atenção, você não está conseguindo ver. Mas atrás da parede tem um homem derramando óleo e que não permite que esse fogo apague. E nos leva a entender, e o nosso peregrino, ele também tem essa compreensão, que mesmo diante de situações onde o inimigo, ele tenta apagar aquilo que existe em nós, ele tenta nos desanimar, Cristo está presente, por mais que eu não o veja, mas ele está presente alimentando. E ele vai concluir a graça que foi feita, a obra que foi começada no nosso coração. O nosso viajante, então, ele começa: será que eu tenho que continuar a minha estrada, a minha viagem? E o intérprete: calma, você tem mais coisas a aprender. E aí ele vai para o 5º ensinamento. Ele chega num cômodo e ele vê a imagem de um castelo. E nesse castelo ele fica muito interessado. Esse castelo mostra pessoas vestidas de ouro, andando no terraço. Mas ele olha pelo vão da porta do castelo e ele vê alguns soldados que impedem quem está fora entrar. O intérprete presta atenção. E aí ele olha, tem um homem sentado na porta do castelo com um livro. E ele observa, as pessoas que estão na porta, elas não entram. Mas aí chega alguém que está com uma armadura, coloca um capacete, olha para quem está com o livro, escreve meu nome e entra. Ele batalha, ele golpeia,
os homens que estão impedindo essa entrada. Ele recebe vários golpes, ele cai, mas ele continua lutando. E aí, até o momento que ele passa por entre esses que estavam impedindo a entrada no castelo, e é possível ouvir lá de dentro: venha, a glória que você recebeu será eterna. Isso é muito emocionante. E o autor ele nos leva a pensar que a entrada nesse castelo não é por força própria, não é por mérito próprio, mas ali representa a perseverança. Mesmo diante de batalhas, de golpes, ele persevera e ele entra. Ali as suas vestes são mudadas, ele veste com roupas de ouro e ele recebe a glória. E essa parte em especial me fez lembrar, eu acho que aqui, né, muitos já participaram de um velório de alguém temente a Deus, alguém cristão. E desde criança eu escuto um versículo que é citado nos velórios, né? E talvez você já tenha ouvido. Que fala assim, 2 Timóteo 4:7. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera. A coroa da justiça que o Senhor, o juiz justo, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa guardam a sua vida. Então, esse versículo para mim nunca fez tanto sentido nessa ilustração. Lutou o bom combate, foi perseverante e recebeu a glória. Mas aí o ensinamento do nosso peregrino não acaba. O intérprete fala, você precisa aprender mais algumas coisas. E aí ele passa para o próximo ensinamento. Ele chega num cômodo que tem alguém levantando da cama, trêmulo, desesperado. Ele fala, o que está acontecendo? O intérprete pergunta para ele. Ele olha para essa pessoa que acabou de acordar de um sonho e começa a dizer, eu sonhei com o céu escurecendo. Eu vi trombetas, mortos ressuscitando. E Cristo estava nas nuvens. Um livro sendo aberto, pessoas felizes, outras tentando fugir. E o juízo final. A terra se abrindo, acontecendo o juízo, pessoas sendo lançadas. E o sonhador dessa parte da história, ele fala que ele sentiu vergonha, ele sentiu medo e tentou se esconder do juiz que estava nas nuvens. Aconteceu o arrebatamento, alguns foram levados para Cristo, mas ele ficou. E ele acorda daquele sonho desesperado. E aí o nosso peregrino pergunta, ele fala, porque eu sonhei que aconteceu o juízo final e eu fiquei. Naquele momento, o coração do nosso peregrino, ele sente temor e esperança. E aí as páginas do livro falam que quando pensamos no juízo, não necessariamente é preciso ficar com medo, mas uma expectativa. O juízo vai acontecer, Cristo vai voltar. A gente acreditando ou não, nós estamos preparados ou não. Mas o que muda o nosso sentimento de temor ou esperança vai ser à medida que nós damos seriedade para isso. E a gente vai ver ao longo dessas páginas ainda hoje sobre a seriedade. O cristão, ele aprende sobre o juízo e ele deseja que eu não passe por isso. E aí, o próximo ponto que ele aprende, ele vê um homem numa jaula. E esse homem na jaula chama muita atenção do nosso peregrino. E ele fala, o que esse homem está fazendo aí? E aí o intérprete pergunta para ele. E aí o homem fala assim, eu sou aquele que eu não era antes. Antes eu era um homem bem-sucedido. E eu acreditava que eu estava destinado à cidade celestial. Mas eu decidi viver de acordo com as minhas vontades, as minhas paixões. Eu neguei a graça da cruz. Eu neguei Cristo. E eu errei tanto que eu estou num momento que eu não consigo mais me arrepender. Não há mais esperança para mim. O peregrino, ele fica assustado. Como assim não há mais esperança? E o intérprete, então, ele explica. Olha, ele endureceu tanto com dele que o arrependimento agora já não é uma esperança. E que a gente não venha a entender que o pecado nos leve a perder a salvação. Mas é o endurecer do coração, a resistência,
é dito que você que escuta, não endureça o seu coração. Porque à medida que você endurece, peca deliberadamente, o seu coração realmente ele se endurece, ao ponto de não se arrepender mais e não ter esperança da salvação. Então, nesse momento, então, que o nosso cristão, ele teve esses aprendizados, né? Termina o momento dele ali na casa do intérprete. E o intérprete diz, você segue a sua caminhada, mas você não esquece de tudo que você aprendeu aqui, porque vai ser necessário. E é tão lindo que essa próxima parte da viagem do nosso peregrino é a mais emocionante. Ele sai da casa do intérprete e ele começa a seguir uma estrada estreita, murada, com o nome de Muros da Salvação. E ali, a imagem que ele tem é uma colina. No alto da colina, uma cruz. E mais para baixo, o sepulcro. Lembra que o nosso peregrino, ele está curvado, porque o fardo está tão pesado? Quando ele começa a subir essa colina e olha para a cruz, ele começa a sentir algo que ele fica em êxtase. Porque ele sente uma alegria e um alívio que, à medida que ele olha para a cruz, o que ele sente é muito grande. E quando ele começa a se aproximar da cruz, o fardo que ele carregava começa a se soltar. Começa a se desprender das costas dele, ao ponto de rolar e cair no sepulcro e não ser mais visto. E ele percebe que quanto mais ele olha para a cruz, a alegria que ele sente, o alívio, é muito grande. E aí ele se depara, se aproxima mais da cruz e ali ele se encontra com 3 seres resplandecentes. Imagine a cena. Um olha para ele e fala assim, seus pecados estão perdoados. O outro, eu vou trocar suas vestes, você vai receber vestes limpas e novas. O outro chega para ele e fala, você vai ser selado. E você vai receber um pergaminho que você vai entregar na porta celestial. O que representa? Aqui ele recebeu uma nova identidade, novas vestes, ele foi perdoado. Não há condenação. E por que é o ponto alto da história do nosso peregrino? Porque até aqui ele teve informações. Ele aprendeu. Mas quando ele chega ao pé da cruz, ele prova. Ele sente, ele tem uma vivência, o que é o verdadeiro evangelho. Não é pautado só em conhecimento, mas é a vivência, a entrega. O que a cruz pode trazer? O que a cruz pode fazer em mim que nem eu entendo? Mas a viagem dele não acabou. Ele recebe instruções que ele deve continuar. Saltitante de tanta alegria e tanta leveza que ele está sentindo. Mas aí, mesmo sendo um caminho murado pela salvação, e sendo selado e com o pergaminho, as dificuldades ainda vão estar. E quando ele acaba de sair daquele encontro, ele anda um pouco, ele encontra 3 personagens. Esses personagens estavam dormindo na estrada e acorrentados, ao ponto que o nosso peregrino fala, como assim? Por que vocês estão aqui? Vocês são como os homens que dormem durante a tempestade? Vamos, levanta! Vocês precisam de ajuda? Eu ajudo! Não pode ficar aqui, vamos! E esses 3, eles reagem de uma forma que nos leva a pensar muito. Esses são os nomes deles, né? Simplório, o indolente e o presunçoso. O simplório, ele responde assim, eu não vejo perigo. Deixa eu dormir um pouco mais. O indolente fala, olha, deixa eu dormir, deixa eu ficar aqui. E o presunçoso, ele, olha, cada um se sustenta da sua maneira. Eu não preciso disso. E nessa parte representa, né, a resistência ao evangelho. Talvez nós já tenhamos passado por isso, mas de uma maneira muito ilustrativa. O peregrino, ele teve um encontro que ele transbordou alegria, leveza. E ele encontra pessoas que ele fica incomodado e ele quer que aquelas pessoas sintam mesmo o que ele está sentindo. Caminhe com ele. Mas ele tenta falar. Mas esses 3, eles resistem ao evangelho. Mas o peregrino, ele não fica ali, insistindo. Então, o simplório vê de uma maneira como, tá tudo bem. O indolente fala, deixa eu ficar aqui. E o outro, né, eu não preciso desse evangelho, eu não preciso dessa ajuda. Me deixa aqui.
E aí a gente aprende com o nosso peregrino, ele não ficou lá insistindo, ele continua a sua caminhada. E mais para frente ele vai até indignado. Como assim? Eu ofereci ajuda. Eu falei para eles, por que eles decidiram ficar? Mas ele continua a sua caminhada, feliz com seu pergaminho. Mais adiante, ele se depara com 2 personagens. Então imagina, a estrada, o muro, e lá na frente, 2 personagens pulando o muro pelo lado esquerdo. Ele acha estranho. Chega até esses personagens e pergunta, amigos, senhores, o que vocês estão fazendo aqui? E aí ali, eles se apresentam. Nós somos a formalidade e esse é a hipocrisia, nós viemos da cidade da vanglória. Mas por que vocês estão pulando um muro aqui, nessa altura da estrada? Por que vocês não entraram pela porta estreita? Não precisa de tudo isso. Para que seguir esse caminho tão comprido? De onde a gente vem, lá na terra da vanglória, todo mundo faz dessa forma. Todo mundo orienta, todo mundo já fez. A gente faz isso há mais de 1000 anos. E aí o peregrino assusta, fala, não, mas eu acredito que o rei, para onde nós estamos indo, não vai aceitar isso como certo. E aí eles ainda respondem, qual diferença temos nós de você? Nós estamos no mesmo caminho da estrada. Nós conhecemos as suas leis, nós conhecemos os seus mandamentos. Mas não precisa de tudo isso. E aí o peregrino ainda diz, eu sigo as leis do meu Senhor. As minhas vestes que foram me dadas. Vocês não perceberam que eu estou com selo? Eu tenho um pergaminho. Quando eu chegar na cidade celestial, ele vai me conhecer. Ele está me esperando, ele vai me receber. Mas e quem são vocês? Mas aí os viajantes não dão muita atenção e falam, cada um com a sua vida, deixa a gente aqui. O nosso peregrino, então, ele continua. Até chegar ao monte da dificuldade, à montanha da dificuldade. Mais para trás, né, fica os conterrâneos da cidade da vanglória. E quando ele se depara com essa montanha da dificuldade, uma estrada íngreme, difícil, mas tinham atalhos. Trilhas incertas, com o nome perigo e destruição. O nosso peregrino lembra do ensinamento dele. E ele segue a estrada reta, mesmo difícil. Ao seguir a montanha, né, no meio da montanha, ele se depara com uma árvore, com o nome Caramanchão, que foi colocada ali naquela montanha, pelo dono da montanha, justamente para ter um momento de descanso, de refrigério. Nosso peregrino senta. Ele começa a apreciar as vestes que ele ganhou. Ele senta, ele olha o pergaminho, mas ele está tão cansado que ele dorme. Ao dormir, o pergaminho cai do colo dele. Ele tira um cochilo, ele dorme e acorda com alguém passando na estrada e dizendo, lembre da formiga preguiçosa e como foi o fim dela. Ele acorda e continua a sua caminhada. Mais adiante, ele encontra 2 personagens. Esses personagens estão voltando desesperadamente. E ele fala, mas o que está acontecendo? Por que vocês estão voltando? Nós estamos indo para a cidade celestial, mas a partir do momento que a gente estava se aproximando da cidade, os perigos estavam muitos. A gente encontrou feras, nós seríamos destruídos. E é naquele momento o nosso peregrino ele começa a se questionar e ficar com medo. Vocês estão me deixando com medo? É muito difícil a estrada. Não, a gente vai voltar. E aí ele pensa, eu vou voltar para onde? A minha cidade vai ser destruída. Para onde que eu vou voltar? O que eu faço? Eu sigo adiante, que tem perigo, ou eu volto para a morte certa? E aí ele se dá conta que ele perdeu aquilo que foi entregue para ele, o pergaminho. E aí ele se lembra que quando ele deitou para descansar, o pergaminho caiu e ele perdeu. Naquele momento ele sente uma culpa, um arrependimento tão grande de ter parado por tanto tempo embaixo daquele caramanchão, que era um breve momento de descanso, que não era para ele ficar ali. Mas aí ele volta. Ele volta com o coração arrependido, pedindo perdão, se lamuriando pelo seu erro, mas ele volta até o caramanchão e ele encontra o seu pergaminho caído. Ele fica muito feliz ao encontrar. Ele lê e guarda aquilo com todo carinho e volta para a estrada. E volta para a estrada, revendo os seus erros. Por que eu deitei? Por que eu perdi? Agora eu tenho que fazer essa estrada mais de uma vez. Mas ele continua. Lá na frente, ele avista o Castelo Belo. E na porta do Castelo Belo,
ele vê duas feras. E aí ele lembra dos amigos que vieram correndo na viagem contrária. Ah, por isso que eles correram. Mas quando ele chega mais perto desse castelo, ele percebe que as feras estão acorrentadas. Aí ele entende. E aí ele chega até o Castelo Belo. Mas essa compreensão, né, dessa parte final que nós vamos falar hoje, é que muitas das vezes nós estamos diante de problemas e de feras tão grandes que a gente esquece que o rei, o dono de tudo isso, ainda está no controle. E isso nos faz, por um breve momento, querer desistir ou querer voltar. Mas que a gente possa compreender que o rei está no controle. Como as feras estavam acorrentadas, o nosso rei está no controle. Então, meninas, eu não aprofundei em todos os ensinamentos que o nosso peregrino teve, mas eu trouxe um resumo. E nós vamos ter a oportunidade agora na mesa de aprofundar, conversar, levar ao entendimento o que nos tocou, quem somos nesses personagens, por qual fase dessa estrada nós estamos. E eu quero agradecer quem está nos acompanhando online. Faço o convite para estar aqui presencial assim que possível. E nós vamos dar continuidade, então, nas mesas. Desligou?